Quando se fala de piada em Dragon Ball, o primeiro personagem que vem na mente de todos é o Yantia, já que com o decorrer do tempo o Yantia acabou virando uma piada em Dragon Ball, sendo um personagem que ninguém leva mais a sério. Mas se eu te falar que essa foi a intenção por qual o personagem foi criado, Yantia nunca foi para ser um grande guerreiro em Dragon Ball, sempre foi para ser feito como piada mesmo, para a gente perceber que uma pessoa que tem talento, tem potencial, pode fracassar devido ao seu ego. E bom, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como o Yantia foi um guerreiro que foi justamente criado para mostrar esse lado humano, que quando você tem talento e não se esforça e acaba se achando porque tem pouco, você acaba fracassando. Então se você gosta do Yantia ou tem interesse em saber sobre o assunto do vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e é claro, não deixe de ativar o sino para assim não perder mais nenhum vídeo do canal. Agora sem mais enrolação, vambora pro vídeo. Yantia surgiu no primeiro arco de Dragon Ball clássico, sendo naquele arco onde Goku e Bulma vão atrás das esferas do dragão. Bom, o Yantia ele era um bandido que vivia no deserto e sua principal forma de renda era justamente ficar assaltando as pessoas. O Yantia basicamente ele não tinha muito objetivo na vida, ele só queria ganhar dinheiro ali de forma fácil. Bom, ele acabou tentando assaltar tanto a Bulma e o Goku. E é engraçado que nessa tentativa de assaltar eles, o Yantia acabou presenciando uma coisa que o Vegeta não ficaria nada feliz se soubesse que isso aconteceu. Que o Yantia acabou vendo a Bulma pelada tomando banho. E bom, tem um detalhe muito interessante sobre Yantia em relação a mulheres, já que o Yantia tinha medo de mulheres. Mesmo ele sendo um bandido, sendo um cara entre aspas mau, ele era um cara que tinha muito medo de mulheres. Inclusive, na sua luta contra o Goku, ele só desistiu da luta justamente porque ele viu a Bulma se aproximando. Como ele tinha medo de mulheres, ele não conseguia fazer muita coisa quando tinha mulheres por perto. Isso é até irônico, já que hoje em dia o Yantia é um personagem que é considerado mulherengo. O motivo por o qual o Yantia queria roubar tanto a Bulma e o Goku era por conta das esferas do dragão, já que ele ficou sabendo que se juntasse às esferas ia acabar realizando o desejo. E acredite se quiser, o desejo do Yantia era simplesmente perder o medo de mulher. É sério, eu sei que muito de nós tem esse medo hoje em dia, mas por um personagem desejar tirar o medo de mulher dele, cara, é sacanagem. O cara poderia pedir para ficar milionário, o cara queria apenas perder o medo de mulher. É paia, mas já diz muita coisa sobre o Yantia. Durante esse primeiro arco das esferas do dragão, o Pilaf acaba invocando o Shenlong, onde o Oolong, que é aquele porco, acaba intervindo o Pilaf e acaba desejando a calcinha da Bulma. Então tanto a Bulma, Goku e Yantia perdem o seu desejo. E bom, como a Bulma e o Yantia estavam ali perto e o desejo de ambos era praticamente a mesma coisa, já que o desejo da Bulma era arranjar um namorado e o desejo do Yantia era justamente perder o medo de mulheres para assim ele conseguir uma namorada, os dois entraram em consenso e acabaram namorando. Se caso você não saiba, o primeiro namorado da Bulma foi o Yantia. E logo após esse arco, Goku foi treinar com o Mestre Kami e Bulma e Yantia seguiram as suas vidas. Nesse meio tempo, enquanto Goku estava treinando, o Yantia foi treinar na floresta junto com os lobos, assim para desenvolver mais a sua técnica. E após esses eventos, veio o 21º torneio de artes marciais, onde nesse torneio o Yantia acaba enfrentando o Mestre Kami disfarçado. E bom, o Yantia mostrou ter muito talento para lutas e tendo muita habilidade, que ele não era um simples bandido. Porém, o Mestre Kami acabou vencendo essa luta. Só que o interessante dessa luta é que o Mestre Kami acaba falando pro Yantia, mandando uma real para ele, falando que ele era um guerreiro forte, que tinha muito potencial. Porém o seu ego, e pelo fato dele ficar se achando muito e ser muito confiante, acabava deixando ele ficando com a guarda baixa e assim podendo perder para qualquer pessoa. E isso é uma frase muito importante que o Mestre Kami fala para o Yantia, já que isso durante o anime todo refletiu sobre o Yantia, justamente lá no final e principalmente em uma coisa que acontece na saga Z. O principal problema do Yantia é justamente isso, baixar a guarda. Se você já fez algum tipo de arte marcial, com certeza seu treinador já falou que a coisa mais importante é sempre manter a guarda, porque no momento que você baixa a guarda, independente que seja uma pessoa fraca ou não, você pode perder. E é justamente isso. O problema do Yantia é que ele achava que ele era muito forte, e mesmo com a guarda baixa, ele poderia vencer a luta. Então isso é um ensinamento muito importante até mesmo pra gente na vida real, principalmente para você que faz algum tipo de luta. Que sempre, quando você estiver em combate, nunca baixe a guarda, porque qualquer coisa que acontecer, você pode acabar perdendo por conta disso. E esse foi o principal problema do Yantia. E bom, após esse primeiro arco, o Yantia acaba perdendo por isso. Após esse primeiro torneio, a próxima aparição do Yantia vai ser lá no mini arco do torneio da Vovó Uranai, onde nesse torneio o Yantia acaba aparecendo.
e ele acaba enfrentando o Homem Invisível, que acredite se quiser, esse cara, a única habilidade dele era ser invisível, e o Yantia estava perdendo para ele. Porém, o Yantia só venceu essa luta por um detalhe engraçado. Como a Bulma e o Mestre Kami estavam presentes assistindo essa luta, o Kuririn teve uma ideia, que foi simplesmente virar a Bulma para frente do Mestre Kami, para assim mostrar os peitos da Bulma para o Mestre Kami sangrar e revelar o Homem Invisível, para assim o Yantia conseguir ganhar dele. E bom, eu só acho engraçado citar esse fato, porque meu irmão, quem assistiu Dragon Ball Clássico, sabe o quanto que a Bulma sofreu. Coitada. Eu sei que é uma coisa da época, né? Anos 80. Hoje em dia isso não aconteceria tanto. Mas eu fico imaginando como é que o Vegeta ia ficar sabendo o tanto de coisa que os guerreiros Z ali já aprontaram com a Bulma. É bem engraçado pensar sobre isso. Após uma série de eventos, vem o arco do 22º torneio de artes marciais, onde nesse torneio o Yantia ele já é um discípulo do Mestre Kami, porque após o Mestre Kami mandar real para ele começou a treinar de sério de fato, agora querendo ser um lutador mais experiente. E bom, o Yantia até demonstrou ser um cara muito forte nesse torneio, porque sua primeira luta foi contra o Tenshinhan, e o Tenshinhan era um personagem muito forte, justamente até porque a luta final desse arco é o Tenshinhan contra o Goku, e até mesmo o Goku perdeu para o Tenshinhan durante esse torneio. E a luta deles dois estava bastante equilibrada, só que como o Tenshinhan era bem mais forte que o Yantia, acabou vencendo nele. Só que um detalhe triste sobre essa luta é que o Tenshinhan, na maldade, acabou quebrando a perna do Yantia. E bom, após esse arco, vem o arco do Piccolo Daimao, onde todos os guerreiros que são os mais fortes estão sendo mortos pelos filhos do Piccolo. E bom, é até engraçado que o Yantia só ficou vivo nesse arco por dois motivos. Primeiro, porque ele estava com a perna quebrada e não pôde ir tentar enfrentar esses filhos do Piccolo. E segundo, porque quando o Piccolo fica sabendo sobre o Yantia, que o Yantia é um guerreiro em potencial que poderia dar dor de cabeça para ele, quando um dos filhos do Piccolo tenta matar o Yantia, acredite se quiser, é salvo pelo Irajirobe. Só um carinha que estava ali porque queria com a espada. É até engraçado saber disso, que o Yantia foi salvo pelo Irajirobe. Não tirando o mérito do Irajirobe, mas porra, o Yantia ser salvo por um guerreiro Z que é mais fraco do que ele. E logo mais, depois de alguns eventos, vem o arco do 23º torneio de artes marciais, onde nesse torneio o Yantia teve o azar de enfrentar o Kami-sama disfarçado, que no caso era o Shenk. E bom, nesse torneio o Yantia acabou aparecendo com a sua técnica nova, que era aquela técnica que ele usa, aquela bola que ele consegue controlar com os dedos. Mesmo com essa técnica muito forte, o Yantia ainda perdeu essa luta pelo mesmo motivo. Ele subestimou seu inimigo e acabou deixando sua guarda baixa. E assim perdeu para o Shang, mesmo sendo um humano normal. Certo que ele tinha um Kami-sama ali controlando seu corpo, mas mesmo assim o Yantia conseguiu perder por humano normal. E bom, Dragon Ball Clássico terminou dessa maneira, o Yantia sendo um guerreiro que praticamente não venceu nenhuma luta. Beleza que o Yantia venceu contra alguns figurantes antes de entrar no torneio ali, mas dentro do torneio em si, o Yantia praticamente perdeu todas as lutas, mostrando que o Yantia até tinha um potencial ali como lutador, mas o seu principal problema era justamente ele baixar a sua guarda. E isso foi algo muito fundamental no Dragon Ball Clássico. Porém, chegamos nos eventos do Dragon Ball Z, onde isso se tornou um problema real para o Yantia. Pois quando chegamos na saga Saiyajin, o Yantia vai enfrentar um Saibaman. Sim, um Saibaman. E o Yantia, todos sabem, ele perdeu para um Saibaman, porque ele simplesmente venceu a luta, nocauteou o Saibaman, só que ele ficou se achando e não deixou sua guarda alta. E assim, enquanto ele estava falando com os guerreiros Z, o Saibaman chegou por trás e acabou abraçando ele e explodindo junto com ele. E cara, é muito triste a gente ver um guerreiro Z forte que nem o Yantia perder por uma porra de um Saibaman. Sério, isso virou piada em tudo que é canto, não só na comunidade, mas dentro do próprio Dragon Ball. Até no próprio Dragon Ball Super faz uma referência à morte do Yantia. Pra vocês terem uma noção do tanto que isso se tornou uma piada, ninguém, nem o próprio universo de Dragon Ball, leva o Yantia a sério. E assim temos a primeira morte do Yantia. You're gonna make me fight some Cybermen again? Sorry to disappoint you, but it's not gonna work this time. Damn you! Após a saga Freeza vem a saga Android, onde os guerreiros Z acabam sabendo pelo Trunks que os androides vão invadir uma suposta ilha. E bom, nessa ilha o Yantia é o primeiro a dar de cara com os androides. E cara, o Yantia simplesmente conseguiu ser atravessado pelo Dr. Gero
É assim, eu não vou dizer que o Yantia deixou a guarda baixa, mas eu vou dizer que ele é burro. Como é que tu vê dois caras suspeitos dentro de uma cidade que não falam nada, meio que causando confusão, e tu ainda fica perguntando o que é que eles estão fazendo ali? Simplesmente o Dr. Gero chegou lá e atravessou o peito do Yantia. O Yantia só não morreu porque os Guerreiros Z chegaram logo após e deram a semente dos deuses para ele. E isso impactou tanto o Yantia que o Yantia ficou traumatizado e não quis lutar mais durante todo esse arco. Eu sei que vocês vão falar, não Davi, ele enfrenta os Cell Júniors lá durante o Torneio do Céu. É, ele enfrenta, porém aquilo ali é algo exclusivo do anime, já que no mangá o Yantia ele não enfrenta os Cell Júniors, é só o Gohan de fato que enfrenta. Mesmo sendo interessante no anime ver o Yantia ali junto com o Tenshinhan, os Guerreiros Z, enfrentando os Cell Júniors, mas infelizmente que é uma cena filler. E bom, na saga Majin Buu não tem nem muito o que comentar sobre o Yantia, já que o Yantia de fato deixou de ser um Guerreiro Z, ele não luta mais, ele simplesmente virou um figurante ali, tipo que nem a Bulma ou o Long, esses caras que não lutam. E simplesmente nesse arco ele é morto pelo Majin Buu, sendo transformado em chocolate. E bom, no Super, exatamente a mesma coisa. Não tem muito o que comentar sobre Yantia, já que uma coisa que é mais relevante comentar sobre ele é sobre seu torneio, né, de beisebol, já que um dos hobbies do Yantia é jogar beisebol. E bom, uma coisa também que é engraçada sobre Yantia é que nem os Guerreiros Z cogitaram chamar ele para o Torneio do Poder. Sério, o Yantia pensando que ia ser o último que ia ser chamado, e acabou que os Guerreiros Z não chamaram ele, justamente por esse problema do Yantia, porque o grande problema do Yantia era não levar a luta a sério. Toda vez que, quando ele achava que estava na vantagem, ele simplesmente baixava a guarda e ficava se achando. E isso é uma lição também para a vida real, que a gente nunca deve baixar a guarda da gente, a gente nunca deve achar que está com a vitória garantida. Isso é uma coisa interessante sobre o Yantia e Tenshinhan, porque os dois têm ideais justamente inversos. O Tenshinhan sempre queria ficar mais forte, porque ele sempre tinha na mente dele que existia alguém mais forte do que ele. E simplesmente o Yantia era o contrário. No momento que o Yantia tomava vantagem, ele já achava que era o mais forte e que não deveria se preocupar. É bem engraçado que tem essa diferença entre os dois personagens. E bem, o Yantia é um personagem que eu acho o design dele legal, ele é um personagem que é engraçado, até porque eu gosto muito desse personagem que tem um jeito de mulherengo. E assim, infelizmente o maior feito do Yantia dentro de Dragon Ball foi simplesmente pegar a Bulma antes que o Vegeta. Sim, mas não sei se isso é canônico, mas provavelmente o Yantia teve um momento íntimo ali com a Bulma em algum momento, já que os dois namoravam e a gente sabe que tanto o Yantia e a Bulma são os dois safadinhos. Mas bem, infelizmente esse é o único grande feito do Yantia durante toda a obra de Dragon Ball, já que ele praticamente não derrotou nenhum inimigo relevante. E bom, não tem muito o que criticar o Yantia, já que essa é a real intenção do personagem. O Yantia não foi para ser um personagem grandioso, um grande herói que vai salvar todo mundo. Ele era só para ser mais um alívio cômico mesmo. Mas bem, não tô aqui para criticar o Yantia, só tô aqui para mostrar a real intenção desse personagem dentro da obra. Ele não era para ser grandioso, ele era mais para ser um alívio cômico. E agora eu quero saber a opinião de vocês sobre esse personagem. Você já sabia dessa intenção do Yantia dentro da obra, ou você achava que ele era um personagem injustiçado? Pois é, enfim, tô aqui para falar que ele nunca foi injustiçado, porque essa era a real intenção do personagem, ser um alívio cômico. Enfim, se você chegou até aqui, deixe seu like, deixe sua inscrição e não se esquece de ativar o sininho. E se o Yantia é seu personagem preferido, desculpa, mas seu personagem nunca foi para ser algo grandioso dentro de Dragon Ball. É isso, valeu, falou e até a próxima.